Não perca o programa Visão Parlamentar com o deputado Amarildo Cruz, do PT, que volta a ocupar uma cadeira aqui no Legislativo Estadual. Vamos falar sobre o retorno dele à casa e também as bandeiras que ele defende desde o primeiro mandato, que são direitos humanos, combate ao racismo, intolerância LGBT, meio ambiente, serviço público e saúde, além de manter a luta pelas causas do saudoso deputado Cabo Almir. Satisfação estar aqui, é um prazer poder participar aqui do Visão Parlamentar, falar um pouco de uma história que nós já temos construído ao longo do tempo aqui na Assembleia Legislativa. Foram 3 mandatos e agora retorno na condição de suplente para ocupar a vaga que é ocupada então pelo ex-deputado Cabo Almir. Deputado, essa é a 4ª vez que o senhor assume uma cadeira no Legislativo Estadual. Infelizmente, dessa vez de uma maneira muito triste, mas com uma responsabilidade enorme, porque fica o legado deixado pelo deputado Cabo Almir e cabe ao senhor dar continuidade. Com 3 mandatos já desempenhados, é óbvio que um 4º mandato, mesmo que seja um mais curto, mas com certeza as bandeiras que nós tradicionalmente sempre defendemos nos mandatos anteriores, nós vamos continuar defendendo. Até porque são muito caras, importantes, e eu acho que nesse momento são mais atuais do que nunca, mais necessárias do que nunca. Eu me lembro que no meu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, a primeira audiência pública que eu fiz em 2007 foi para discutir a questão da reforma política. Lá atrás a gente já tinha essa preocupação de que o Estado brasileiro precisava ser reformado, até repensado, modernizado, até para que a gente pudesse resolver uma série de problemas que já foram previstos anteriormente, desde a Constituição de 88, que algumas questões que não foram regulamentadas, e com uma reforma política, necessariamente, a gente teria a democracia mais fortalecida, mais sustentada, e não correríamos riscos como nós estamos correndo hoje. A falta da reforma política, da reforma tributária, principalmente no nosso país, fez com que nós chegássemos a essa situação que nós estamos. Era impensável que você pudesse ter risco de implantação ou de você ter um governo de exceção no nosso país. E o que está acontecendo, hoje é isso. Nós temos um governo de exceção, um governo que a todo momento ameaça a democracia, um governo que flerta com o totalitarismo, com a ditadura, com o absolutismo, a todo momento. E isso, obviamente, é um retrocesso não só na história do Brasil, em qualquer lugar do mundo. O mundo caminha sempre para o fortalecimento, para a ampliação da democracia, e nós aqui estamos vivendo esse retrocesso. A falta da reforma política lá atrás contribuiu para isso. E outras questões importantes que a gente sempre defendeu também, não só o fortalecimento da democracia, mas o combate à desigualdade. Eu sou uma pessoa que comecei a militar no movimento político indignado com a desigualdade do nosso país e continuo tão indignado quanto antes. A gente precisa fazer muita coisa ainda para a gente poder avançar, porque nos últimos anos nós tivemos um retrocesso, nós tivemos um período que nós havíamos avançado, e aí nós temos um problema também, que ele é maior, porque uma parcela da população ela fica indignada com alguns avanços. Ela fala que quer aqueles avanços, essa parcela fala que quer avanços, mas no fundo ela não quer os avanços. Ela fica indignada quando vê distribuição de renda, quando vê as pessoas ter um poder aquisitivo um pouco melhor, conseguir ter sua casa, conseguir colocar seu filho numa universidade, conseguir fazer uma viagem de avião, passar suas férias em algum lugar. Foi propiciado isso para o povo brasileiro durante um bom período. E exatamente aqueles que sempre foram contra essa democratização, principalmente dos bens de consumo, essa acessibilidade maior através de uma distribuição de renda mais justa, todos aqueles que foram sempre contra que nós promovêssemos isso no Brasil, se organizaram e conseguiram colocar um governo que defende isso no poder. O Brasil precisa voltar à sua origem, precisa voltar à sua história, precisa olhar com mais carinho
o povo brasileiro e, consequentemente, nós aqui no Mato Grosso do Sul, que estamos totalmente inseridos nesse contexto. Deputado, no discurso de posse, o senhor ressaltou justamente essa continuidade no trabalho do deputado Cabo Almir, que sempre foi em defesa dos menos favorecidos, e também as suas bandeiras, sendo uma das principais a defesa dos direitos humanos. Sem dúvida, no primeiro mandato a gente fez de uma forma muito forte essa defesa dos direitos humanos, continuo defendendo, convicto da necessidade, até, volto a falar, até pelo momento atual que nós estamos vivendo. Né? Você está vendo aí a todo momento a repressão, a violência, a arbitrariedade, o autoritarismo. Estão prendendo gente no nosso país alegando lei de segurança nacional, que é uma coisa que na ditadura era usado. Isso foi um instrumento que foi criado na ditadura para combater aqueles que eram contrários ao poder, ao que estava instalado até então. Mas numa democracia você tem que conviver com a oposição, isso é em qualquer lugar no mundo. Então esse retrocesso nós não podemos ter. Então a questão dos direitos humanos é muito importante. Eu me lembro que eu fiz os 3 mandatos anteriores e sou autor de leis, inclusive, nesse sentido, na questão do combate ao racismo, né, que é uma questão também que é muito cara e eu tenho todo o interesse e vou continuar a fazer a defesa aqui no Parlamento da forma mais preparada, da forma mais entusiasta possível, né, para poder fazer com que isso tenha suas consequências em benefício da diminuição dos atos de discriminação racial aqui no Mato Grosso do Sul. E, obviamente, também a bandeira do combate à desigualdade. Não só ela, como algumas outras também, eu tenho que fazer isso, que é reforçar o trabalho que vai ser feito daqui por diante, porque eu tenho que, de uma forma ou de outra, incorporar aí todo o desejo e a vontade do deputado Cabo Almir. O deputado Cabo Almir era um deputado, primeiramente, que é muito amigo meu, militante político, meu companheiro durante muito tempo. É uma pessoa que eu sempre respeitei, que eu sempre gostei, nunca tive nenhum problema com o Almir, pelo contrário. Fizemos política junto, muitas vezes. Um homem ético, um homem trabalhador, um homem humilde. De uma dignidade assim a toda prova. Então, isso de uma certa maneira aumenta a minha responsabilidade, porque eu tenho que trabalhar dobrado. Mas faço com o maior prazer do mundo, porque quero dessa forma, penso que vou estar homenageando ele, vou estar de uma certa forma defendendo aquilo que ele sempre defendeu e lutou para estar aqui de uma forma merecida, mas eu vou fazer de tudo para dar continuidade. E o foco principal de todas as bandeiras, tanto do deputado Cabo Almir como minhas também, é essa questão do combate à desigualdade. Quando você fala do olhar para os mais desfavorecidos, nós estamos falando de combate à desigualdade, né? Nós estamos falando de o Estado, que é o único instrumento capaz de combater com eficiência a desigualdade, promover políticas de inclusão para que essas pessoas possam sair da condição, muitas vezes, de miséria, né, de falta de ter o que comer, de falta de emprego, de falta de condições de higiene, de falta de uma casa, de falta de praticamente de tudo. Que o Estado tem que promover isso para fazer com que essas pessoas possam minimamente viver com dignidade. Depois de uma certa condição, o sujeito tem que ter condição de comer, de morar num lugar decente, ter condição de estudo e minimamente uma assistência médica, uma assistência de saúde. A partir do momento que o Estado minimamente garante isso para todo cidadão, daí para frente é com cada um, é mérito de cada um, quem vai chegar no topo da carreira A, da carreira B, quem vai ser o mais bem sucedido, seja em qualquer tipo de profissão, isso é uma outra carreira, uma outra questão, aí é uma questão individual de cada um. Mas no Estado moderno, justo e democrático, ele tem que ter políticas públicas que garantam para todo mundo, no mínimo, o direito do ser humano vir a esse mundo e viver com dignidade. Isso é um direito básico, ninguém no mundo merece, ou veio, ou nasceu, e está condenado a sofrer, a morrer a vida inteira na miséria, não ter o mínimo condição, enquanto outros tantos têm tanta coisa que não sabem nem o que é que tem. Então, quem pode corrigir isso é o Estado, e é a política que tem que fazer isso. E a nossa ação parlamentar, ela vai continuar de uma maneira muito forte nesse sentido. Garantir o mínimo para o cidadão. A partir daí, cada um corre, mas a todos está garantido a vida com dignidade minimamente.
Mesmo diante deste momento pandêmico, como o senhor avalia a atuação da figura pública com relação a temas importantes e que fazem parte da sua pauta diária, como o racismo, a intolerância LGBT, a defesa dos menos favorecidos, entre outros assuntos? Com certeza. A pandemia potencializou. A pandemia, e aqui no Brasil nós temos duas pandemias. Nós temos a pandemia, que é o problema sanitário, de saúde, né, que é agravado por um desgoverno. O governo brasileiro hoje, na verdade, ele potencializa a pandemia. Ele faz com que a pandemia ela tenha consequências muito maiores, na verdade, do que ela teria normalmente se nós tivéssemos aqui um governo sério que cuidasse das pessoas, né, que pudesse comprar vacina no tempo certo, fazer campanha de imunização, não ficar pregando que remédio A é remédio B. O presidente da República é médico, é pesquisador, estudou aonde? Para estar falando se é isso ou se é aquilo, nós temos que ouvir a ciência. Né? Nós temos que parar com essa mania de desconsiderar o conhecimento. O mundo só evoluiu, nós chegamos até aqui, porque até então foi levado em consideração a ciência, a cultura, o conhecimento. No momento que nós desprezarmos isso, com certeza absoluta, nós não vamos ter mais nenhuma capacidade de fazer enfrentamentos em questões importantes como essa da pandemia, que está deixando é uma tragédia, na verdade, que está deixando esses resultados no nosso país. E, num momento como esse, com certeza absoluta. É mais do que necessário hoje política séria de combate à desigualdade, de inclusão social, de saúde, né, o fortalecimento do SUS. Se nós não tivéssemos o SUS hoje no nosso país, não seria 470 mil mortos como nós temos agora, até agora, começo de junho de 2021. Né? Hoje nós teríamos seguramente mais de 1, 2, 3 milhões de mortos no nosso país se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, que é uma conquista da Constituição de 1988, né? E que até hoje ainda se segura, mesmo sendo boicotado muitas vezes. Muita gente que no fundo gosta do SUS, mas acaba boicotando o SUS para privilegiar os planos de saúde particulares, que dá dinheiro, né, e que faz da saúde um grande comércio em detrimento do povo. Então, essa é uma questão fundamental que, agora na pandemia, ficou claro, evidente para todo mundo. Muita gente que era contra o SUS, hoje eu vejo falando, ainda bem que tinha o SUS. Então, nós precisamos encarar isso com muita seriedade, porque quando a gente tem um instrumento que nos permite avançar, a gente não pode brincar com isso. Nós não podemos brincar com o SUS, porque perder o SUS é nós perdermos milhares de vidas do nosso país. Nós não podemos brincar com a democracia, porque se nós perdermos a democracia, significa nós perdermos uma série de vidas, significa nós perdermos direito, significa que nós vamos estar à mercê de uma tirania e significa que nós vamos implantar um retrocesso nesse país como nunca. Deputado, qual a sua avaliação sobre o governo federal e estadual neste momento tão difícil que estamos enfrentando de pandemia? Olha, não tem dúvida que num país gigantesco que nem o Brasil, o protagonismo disso, ele é do governo federal. Ele sempre foi do governo federal. Em todas as campanhas nacionais, os planos nacionais de imunização, campanhas de vacinação, por exemplo, você nunca viu o estado A imuniza e o estado B não imuniza. O estado do Sul imuniza, o estado do Norte não imuniza. Não, você sempre viu campanhas nacionais. Todos nós aqui já vivemos o suficiente para ter experimentado vacina desde quando era criança. Eu tenho pessoas na minha família, por exemplo, que uma tia minha deixou de vacinar um primo meu, né, quando era criança, que teve poliomielite. Ele carrega esse trauma até hoje. Uma coisa assim, traumática, quando no momento que havia vacina para isso. E as outras pessoas que não tiveram esse problema foram salvas por quê? Porque a ciência disponibilizou a vacina. Outra coisa importante, aliás, outras vacinas importantes, como tétano, sarampo, difteria, varíola, a vacina da gripe agora. O que nos trouxe até aqui, hoje, foi a ciência, né? Foi o avanço, foi os estudos, foi o conhecimento, foi a cultura. Então, o governo federal, quando nega a cultura, nega a ciência, né? Nega o conhecimento, obviamente que ele nega a vacina e ele nega também
a dimensão e o tamanho que tem essa pandemia. A responsabilidade é do governo federal, e o governo federal não tratou e não trata dessa questão com responsabilidade, né? Tenta passar para os estados, tenta passar para os municípios, quando na verdade ele tem que ser o grande indutor. Olha como funciona no mundo, os países compram, as empresas vendem vacina para quem? Vende para os governos federais, os governos que estão lá concorrendo, porque todo o país ele tem a preocupação de imunizar todo o seu rebanho, toda a sua população. Aqui não. Na verdade, o grande problema que eu vejo, né, e o fato do governo federal não ter feito minimamente o que devia fazer para poder proteger a população brasileira, foi a determinação, né, do presidente da República, junto com outros lá do raio de influência dele, de tentar fazer no Brasil um laboratório, uma experiência. Essa questão da imunidade de rebanho, ela é um absurdo. O que é a imunidade de rebanho? Né? Olha, tem uma pandemia que está afetando o mundo inteiro, vamos deixar acontecer no Brasil, vai matar 15, 20% da população, mas tudo bem, a grande maioria vai sobreviver, né? Porque vai se auto-imunizar, né? Mas só que nós vamos perder uma parte, mas tudo bem. Nós não vamos precisar vacinar, não vamos gastar dinheiro, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Isso é uma crueldade, isso é uma desumanidade. Isso foi feito numa experiência em Manaus. Quem que não lembra do caos que aconteceu em Manaus? E a CPI, que investiga a questão da pandemia de Covid-19 no Brasil, que está agora acontecendo no Senado Federal, em todos os documentos e depoimentos que chegaram até a CPI, mostra exatamente isso que nós estamos falando. Só isso explica esse caos. Só isso explica a forma irresponsável, infelizmente, que o governo federal tratou essa questão até agora. O próprio deputado Cabalmi, infelizmente, é vítima disso. Se o deputado Cabalmi já tivesse sido imunizado, se o governo federal tivesse comprado lá em agosto as vacinas que a Pfizer ofereceu, e os documentos mostram isso, com certeza ele e muita gente da geração dele teria deixado de morrer porque teria sido imunizado. Então, quando falam genocídio, não é exagero. Infelizmente, o Brasil está passando por esse tipo de experiência que nós temos que acabar com ela o mais rápido possível, ou ela vai acabar com o Brasil. Para encerrar, quais são as suas expectativas para este ano e para o próximo? O que o cidadão sul-mato-grossense pode esperar do deputado Amarildo Cruz? Olha, minhas expectativas com certeza que nós vamos, num período tão difícil como esse que nós estamos passando, nós vamos cada vez mais ter a necessidade de aumentar a nossa vigilância, a nossa fiscalização, a nossa produção legislativa. Eu sempre fui uma pessoa de parlamento, eu gosto do exercício do parlamento, eu estudo muito, eu leio muito, eu debato, eu viajo, eu converso, eu vou para a base, eu vou para governo, eu vou para uma série de lugares fazer interlocução com os outros poderes e fazer política também. Isso tem que ser aumentado a intensidade, embora nós estejamos numa pandemia. Tomar os cuidados, colocar máscara, álcool gel, manter o distanciamento, mas tem que ser feito isso. Por quê? Porque só com muita discussão, com muita lucidez, que nós vamos atingir o nível de levar informação verdadeira para as pessoas e não deixar, por exemplo, que o país e o Estado seja governado por influência de mentira, por influência de fake news, por exemplo. Nós temos um governo hoje, um governo central no nosso país, que chegou no Comando Central do Brasil por produção de vídeo com mentira, por fake news, que um monte de gente recebeu um monte de mentira, acreditou naquilo, sem sequer ir atrás do que era verdade ou não, sem querer ouvir o outro lado, e conseguiu fazer isso, implantar isso no nosso país. Então, intensificar os trabalhos, com certeza absoluta, é uma determinação, um objetivo a ser perseguido para a gente superar esse momento. E com relação à atuação, o que nós vamos fazer aqui, eu acho que eu tenho uma referência, uma história que eu me orgulho muito. Meus 3 mandatos como parlamentar aqui do estado do Mato Grosso do Sul, que eu exerci, todos eles eu exerci com muito trabalho, com muita dedicação, com muita verdade, com muita produção. Eu acho que esse é o papel do legislador. Você se elege quando você recebe... Por exemplo, agora eu vim na condição de suplente com 15.919 votos. São 15.919 pessoas que votaram em você,
que te deram uma procuração em branco, falaram, vai lá e me representa, você não tem o direito de decepcionar essas pessoas, você tem que fazer com verdade, com trabalho, com dedicação, e eu sempre procurei fazer dessa maneira, eu acho que isso é até uma marca do nosso mandato e vou buscar fazer novamente da mesma forma, né, com cada vez mais, com mais empenho, com mais dedicação e agora ainda com a responsabilidade de estar fazendo praticamente em dobro, também porque eu quero dessa maneira também estar homenageando e defendendo todas as bandeiras que o meu companheiro deputado Cabalmi também defendia. Deputado, agradecer a presença do senhor aqui no programa Visão Parlamentar. Eu que agradeço a oportunidade, trabalho e sucesso para todos nós. E vamos vencer a pandemia, todos nós. Saúde e paz. Deputado, obrigado pela sua participação. No programa de hoje eu conversei com o deputado Amarildo Cruz, do PT. Até a próxima edição.